Muito bom dia! Feliz segunda-feira para você. Uma alegria estar aqui hoje contigo logo cedo. Eu creio que começando a semana da melhor maneira possível, na presença do nosso Deus, entre irmãos, mergulhando na palavra do Senhor e consagrando a Ele as nossas vidas nesses dias dessa semana que começou ontem, mas que na prática, muitos de nós começam a trabalhar, a estudar e a correr na segunda-feira. Então, quero desejar uma ótima semana para todos que estão conectados aqui conosco. Dizer que eu creio que o Senhor tem algo especial para nós nesse tempo agora pela manhã, e é uma alegria estar contigo aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, eu sou coordenador de ministérios da PIB, faço parte da equipe ministerial do pastor André e estou aqui representando ele nessa manhã para compartilhar contigo um pouquinho da palavra de Deus. Para quem não sabe, todas as segundas-feiras o nosso pastor, o pastor André, ele se ausenta aqui porque ele também é filho de Deus, ele também merece uma folga. Depois de um fim de semana intenso, ele tira esse tempo de renovo e então ele compartilha o privilégio, a honra, a alegria, mas também o desafio de estar aqui, com a sua equipe, com os pastores, com alguns seminaristas da PIB. Eu sou um dos estudantes de teologia que são suportados pela PIB e estou aqui hoje para tentar um pouquinhozinho assim representar o pastor, compartilhando a palavra de Deus contigo. E desejar um bom dia para todos que estão se conectando aí. Se você chegou agora, escreve ali no chat sua mensagem de bom dia, escreve ali do lado talvez o seu pedido de oração nessa manhã, algo que Deus tem colocado no seu coração. Se quiser compartilhar algum testemunho, interagir com quem está conversando, esse tempo é um tempo de Deus para todos nós, Não estou aqui sozinho, estou aqui contigo e certamente que a presença do Senhor nos encontrará através da palavra dele, meditando hoje em Romanos capítulo 7, carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 7 é um texto emblemático do Novo Testamento, um dos textos talvez mais profundos da carta ali de Paulo aos Romanos. O capítulo 7 tem algumas verdades importantes para nós e só quero lembrar uma coisa para você, Esse vídeo ele foi gravado, então por isso eu não estou interagindo nesse momento, lendo o seu nome, aquilo que você escreveu no chat aqui ao lado, mas nos bastidores nós estamos acompanhando, interagindo, Não vou interagir ao vivo aqui pela imagem, mas no chat a gente está lá compartilhando também, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós ter essa interação e caminhar na palavra de Deus essa manhã. Estamos no Novo Testamento, a nova aliança do Senhor para nós, que nos lembra que Ele não nos deixou abandonados às nossas transgressões, aos nossos pecados, ao peso que a lei trazia sobre aqueles que viveram na antiga aliança. Ao caminhar pelo Antigo Testamento, nós vemos a quantidade de leis e a quantidade de regras que o povo hebraico, o judeu, enfim, o povo de Israel, o povo hebreu precisava seguir de acordo com o que Deus havia declarado a Moisés lá no Pentateuco, e também uma série de outras regras que foram sendo implantadas pelo caminho. E esse texto que nós vamos passar por ele hoje, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, ele faz algum contraste entre a lei e a graça, entre a antiga aliança e a nova aliança, entre o peso de se viver debaixo da lei e então poder ser inclusive enganado pelo pecado, e a alegria de estar debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. Paulo, ele é muito filosófico quando ele expõe aqui aquilo que está em seu coração, é de uma profundidade poética. Se você lê o texto, você sabe do que eu estou falando. Paulo, ele vai expressar
algo profundo do seu coração quando ele escreve esse capítulo 7. Mas é importante a gente interessar que, aliás, entender, é interessante a gente entender que esse capítulo ele não é isolado. Ele vem de uma sequência do capítulo 6, né, dessa carta de Paulo aos Romanos, que fala justamente sobre essa liberdade que a graça traz em relação ao pecado. Ele aplica no capítulo 6 a distinção entre estar debaixo da lei e passar então a servir a justiça que nós encontramos em Jesus Cristo. E faz advertências. Paulo faz advertências não só aos romanos, mas eu creio que o Espírito Santo faz advertências a nós no capítulo 6. Nos alerta ao fato de que não é por causa da graça de Jesus que nós devemos então afundar o pé na jaca. Não é por causa da graça de Jesus que nós precisamos continuar pecando. Sabe, eu não sei você, mas no começo da minha caminhada com Deus, a gente está naquele primeiro amor, é tão maravilhoso. Eu lembro quando eu encontrei Jesus de verdade, eu compartilhei algumas vezes com o pessoal no Ministério Deeper, que é o Ministério de Jovens da PIB, que eu lidero há algum tempo, né, a equipe de liderança ali, que quando eu realmente encontrei Jesus, era algo fascinante encontrar essa liberdade, né? Eu não precisava mais ser escravo do pecado, agora eu podia sim viver a minha vida de uma maneira leve, entregar o peso do meu pecado ao Senhor e caminhar de maneira suave a minha vida, crendo que havia alguém cuidando de mim. E no começo dessa minha jornada, é engraçado que eu aceitava Jesus todos os domingos. E o que foi muito constrangedor para mim, sabe por quê? Porque na minha adolescência, foi uma adolescência um tanto quanto religiosa. Eu ia à igreja, minha família sempre foi uma família cristã, evangélica, da igreja batista, muito tradicional. Eu era muito religioso, eu estava em todos os cultos. E eu lembro que todos os domingos eu via um rapaz, o nome dele é Adriano. Vamos ver se uma dessas o Adriano um dia assiste esse devocional aqui, ou se eu conseguir eu encaminho para ele. E eu lembro que eu dava risada porque todos os cultos o Adriano aceitava o apelo do pastor e ia para frente. E um dia eu cheguei para o Adriano e falei: Adriano, você não precisa aceitar Jesus todos os domingos não, ele viu a tua decisão, ele está contigo. Só que depois de um tempo eu me afastei da igreja e, enfim, quando eu realmente tive um encontro com Jesus, aquela história do Adriano aconteceu comigo. Porque a graça pegou meu coração de uma maneira tão forte que eu não resistia a um convite do Senhor. Todos os convites que ele fazia, eu corria lá para frente, eu me entregava, eu me colocava de joelhos. Eu lembro de um dia em que eu me coloquei de joelhos diante do Senhor, na igreja que eu participava lá em Curitiba. E aquela manhã, era uma manhã de domingo, engraçado, né? Uma manhã de domingo. O pastor falou que todos que estivessem ali de joelhos, que alguém viesse e encostasse em seus ombros, e não veio ninguém encostar no meu ombro. Eu fiquei, poxa Deus, será que o Senhor não está vendo aqui que eu estou me entregando a Ti? E eu lembro que eu senti uma mão suave encostar no meu ombro, e eu olhei para trás e de fato não havia ninguém fisicamente, mas eu senti um toque do Senhor naquela manhã. E eu queria compartilhar contigo isso que Paulo está dizendo aqui. Existe um toque leve da graça disponível para cada um de nós. Quando nós entendemos que podemos deixar para trás a nossa vida de pecado, a nossa vida de talvez religiosidade, a nossa vida de querer alcançar méritos através dos mandamentos e da lei, e nos tornarmos então, ao invés de escravos do pecado,
servos da justiça. É isso. Paulo termina o capítulo 6 de Romanos dizendo: olha, o salário do pecado é a morte, mas existe um dom gratuito de Deus. Existe algo de graça para você, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Que gostoso saber disso. Se por um lado a lei apontava os nossos pecados e havia uma condenação preparada para a nossa natureza adâmica, por outro lado, Jesus Cristo se entregou por nós, para que nós pudéssemos acessar essa nova vida, onde Ele é a nossa justiça. Então nós não vivemos mais com medo da condenação, mas sim por causa do amor dele e com gratidão. Nós servimos a esse Senhor da graça e nos alegramos com a presença dele em nossas vidas através do Espírito Santo. Amém? Um pequeno resumo aí do capítulo 6 e agora nós vamos entrar no capítulo 7, que é o capítulo de hoje. E para quem é casado, eu não sou casado ainda, quase casei uma vez, ainda não sou casado, mas Paulo começa aqui o capítulo 7 fazendo uma comparação com o casamento, fazendo uma comparação da vida com Deus com um casamento. E o que ele diz é o seguinte, que existe uma conexão na nossa realidade terrena que ela está relacionada a uma vida, tanto em relação ao tempo da lei, ao Antigo Testamento, quanto em relação ao tempo da graça. Existe uma conexão de vida na lei, existe uma conexão de vida na graça. Eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, a gente vai começar o capítulo 7 falando sobre isso, mas antes eu quero desejar um bom dia para todos que estão entrando conosco agora, compartilhando aí seu desejo de bom dia no chat, dando um alô para todos. Meu nome é Alexandre, estou aqui hoje tentando assim, humildemente, me esforçando bastante para representar o pastor André na folga dele aqui. Sou coordenador de ministérios da PIB, seminarista também na igreja, líder de jovens, e hoje eu estou aqui compartilhando esse vídeo contigo. É gravado, tá? Então por isso que eu não estou interagindo com a leitura de nomes e tudo mais, mas eu vou estar interagindo no chat depois, em off, não na imagem, mas no nosso bate-papo aqui, para poder interceder por cada pedido. Inclusive, se você tem um pedido de oração, já escreve aí, digita aí o seu pedido de oração. Eu quero pedir a você que faz parte da PIB, você que é nosso irmão em Jesus, ou então, mesmo que não esteja aqui na nossa igreja, mas você que já caminha pela fé, ora por esses pedidos aí, por esses motivos de oração. Vamos juntos levantar um clamor ao Senhor enquanto temos esse tempo devocional aqui. Vamos lá, Romanos capítulo 7 vai falar sobre uma vida e sobre uma morte. É isso mesmo. Lembra que eu falei agora há pouco sobre uma conexão de vida com a lei, uma conexão de vida com a graça? É isso mesmo. O que Paulo sugere aqui, nessa comparação com o casamento, é que existe um tempo para cada aliança. E que ao encontrar Jesus, ao receber a graça do nosso Senhor, existe uma transição que nós precisamos decidir fazer nas nossas vidas. Quando Jesus Cristo encontra com Nicodemos, famoso texto do Evangelho segundo João, no capítulo 3, Jesus vai dizer o seguinte: é necessário nascer de novo. É necessário que haja um novo nascimento. O que Paulo está tentando traduzir aqui aos romanos é isso. O versículo 4, aliás, do capítulo 7 vai dizer assim: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Quando Jesus Cristo é crucificado na cruz,
Ele leva sobre si o pecado, a condenação que havia sobre nós, e leva sobre si também todo aquele peso que a lei trazia à nossa humanidade. O que Jesus Cristo faz, sendo inocente e pagando o preço de um pecador, é nos libertar do peso que estava sobre nós, sobre a nossa humanidade, e nos dar acesso, pela graça, pela fé nele, a essa nova vida. Então, eu não sei se você sabe, mas existe uma morte que cada um de nós, quando cremos em Jesus, precisamos experimentar. A morte para a nossa vida de pecado. A morte para a condenação que estava sobre nós. A morte, inclusive, para a religiosidade. Que, afinal de contas, o conjunto de regras e de leis que regia o povo naquele tempo era muito grande e talvez, sem querer, no nosso dia a dia, nós nos vejamos assim também, seguindo muitas regras, seguindo muitas leis, entendendo o que pode e o que não pode, mas nos esquecendo de viver plenamente a nova vida que Jesus Cristo pagou o preço na cruz para que eu e você tenhamos acesso. Então, até o versículo 6 do capítulo 7 de Paulo, dessa carta de Paulo aos Romanos, vai dizer o seguinte: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. Para quê? Por que nós morremos para a lei? O finalzinho do versículo 6 vai dar uma grande dica para mim e para você. Diz assim: para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Isso é muito profundo. Se todos nós conseguimos entender isso nessa manhã. Se nós morremos para aquela série de leis e de regras que de certa forma nos colocava dentro de uma baliza, mas entendermos a natureza do Espírito que Jesus Cristo nos deu acesso através da sua morte, porém da sua ressurreição. Que maravilha! Esse Espírito passa a ser o nosso guia, passa a ser aquele que nos direciona, como Jesus Cristo diz, passa a nos lembrar tudo aquilo que Ele nos ensinou. Esse Espírito é quem vem nos convencer do nosso pecado, vem nos convencer da justiça, do juízo. Esse Espírito vivo se torna uma marca dentro de nós da presença do próprio Deus, não só agora num templo feito por mãos humanas, mas no templo feito pelas próprias mãos do Senhor, a minha, a tua vida, os nossos corpos. Então nós nos tornamos juntos um só corpo em Jesus, unidos pelo mesmo Espírito que vivifica a lei. A lei passa a ter sentido em Jesus. Quando Jesus prega o sermão da montanha lá em Mateus, isso está lá nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus vem renovar a lei. Jesus vem dizer: olha, te disseram uma coisa, mas eu digo, porém, que vocês vão ser felizes se vocês viverem isso plenamente em mim, do jeito que eu estou ensinando para vocês. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, tem uma nova vida para nós. Uma vida que agora não foca no medo da condenação, mas se alegra no poder da presença do Deus que habita em nós. Esse Espírito que nos dá uma nova vida por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Então nós não precisamos mais viver da maneira antiga, segundo a letra, mas de uma maneira nova, segundo o Espírito. Claro, é importante lembrar, Deus, Ele é o mesmo, Ele é um só. Ele não contradiz a sua palavra, mas Ele nos deu acesso a uma nova aliança, onde eu e você nos tornamos um só com Jesus. E nesse mesmo Espírito
podemos viver grandes coisas para a honra e glória do nosso Senhor. Você crê nisso? Você crê que Deus tem grandes coisas para realizar na tua vida, na minha vida, na vida de nós como família, como igreja? Essa nova vida está disponível a você. E glórias a Deus, porque Jesus Cristo nos deu acesso a esse novo tempo. Aleluia, que bom. E nós vamos seguir aqui pelo capítulo 7 de Romanos. Ele tem mais uma parte, a parte maior, inclusive, do capítulo 7. Eu vou ter que correr por causa do tempo, mas eu quero deixar esse desafio contigo aí. Se você ainda não leu o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, corre para sua Bíblia ainda hoje, leia lá, tem um tempo de revelação do Espírito diretamente ao teu coração, vai fazer toda a diferença, inclusive. E Paulo vai continuar falando sobre essa distinção entre a lei e o pecado, entre o seu desejo, o desejo da carne, o desejo do Espírito. E é um texto muito profundo, muito profundo. Aqui o versículo 10 vai dizer o seguinte: verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida se tornou um mandamento para a morte. Eu queria continuar lendo, mas antes eu queria dizer uma coisa. O Senhor tem nos chamado, como o versículo 6 diz, para que sirvamos de uma maneira nova. Não para uma vida de religiosidade, mas uma vida de relacionamento profundo, íntimo e verdadeiro com o Senhor. E nesse tempo maravilhoso de servir a Ele, nós corremos o risco sim de nos confundir e de fazer as coisas como se o fato de fazê-las nos desse acesso àquilo que nada que nós façamos pode comprar. Aquilo que Jesus Cristo fez por mim e por você, somente Ele podia fazer. Somente Ele não tinha pecado e poderia morrer em nosso lugar, pagando assim o preço da nossa condenação. Somente Ele, sendo Filho de Deus, poderia nos dar acesso, como uma ponte, ser o caminho que nos leva de volta ao Pai e restaurar a nossa imagem e semelhança, nosso propósito que havia sido declarado sobre nós desde o princípio. Então, Paulo segue dizendo assim no versículo 12: assim, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então aquilo que é bom se tornou morte para mim? Ele pergunta. De modo nenhum, pelo contrário. Ele segue dizendo aqui o verdadeiro motivo pelo qual o mundo sofre. Já fez essa pergunta? Poxa, por que existe tanta maldade no mundo? Se Deus existe, muitos perguntam, por que existe tanta coisa ruim acontecendo? E Paulo ele dá um pequeno vislumbre disso. Ele diz o seguinte: o pecado, para mostrar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causa a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui, de uma maneira tanto quanto filosófica, é que o problema não estava na lei. O problema está na nossa natureza pecaminosa. Se você parar para prestar atenção, desde o Jardim do Éden, existe uma enganação no pecado, existe uma mentira, existe uma falsa recompensa, existe um falso propósito, existe um prazer momentâneo, pelo qual eu e você corremos o risco de trocar o acesso que Jesus Cristo comprou por um preço grande para nós na cruz, por causa desse pecado, por causa dessas coisas que muitas vezes nos trazem tanta alegria momentânea na carne, mas uma tristeza profunda no espírito. Paulo ele sabe muito bem disso. Ele vai dizer no versículo 18 o seguinte: eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. E aí tem aquela frase famosa, eu não faço o bem que eu quero, mas
O mal que eu não quero, esse eu faço. E Paulo termina dizendo assim: mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim. Glória a Deus, porque existe um contraste para essa afirmação. Nós podemos olhar isso como um desabafo, como uma declaração realista de Paulo em relação à nossa natureza da carne. Mas esse mesmo Paulo vai dizer lá aos Coríntios o seguinte: que se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. Esse mesmo Paulo vai afirmar: se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Então você não é mais você quem vive, mas é Cristo que passa a viver através de você. Então, nesse tempo de desabafo de Paulo aqui, de explicação da nossa natureza carnal, ele termina o capítulo 7 dizendo assim, versículo 24: que miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Veja, a morte relacionada ao corpo é algo fatídico. Um dia essa natureza carnal vai se desfazer, mas existe um libertador, alguém que comprou a vida eterna para mim e para você. E ele encerra dizendo: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E apesar dele depois falar de novo sobre a carne, eu queria encerrar esse devocional contigo dizendo juntos: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus, Ele não nos deixou entregues à nossa natureza carnal. Ele comprou a nossa vida eterna. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela nova vida que está acessível através do plano de salvação, que está tão exposto na carta de Paulo aos Romanos, mas que também está tão presente a partir do Espírito Santo vivendo em nós. Amém? Glória a Deus por isso. Quero agradecer a sua companhia comigo, com todos nós aqui nessa manhã. Estamos encerrando o nosso tempo devocional. Voou, né? Passou rápido demais. Dar as boas-vindas para você que chegou depois de um tempo. Meu nome é Alexandre, estou aqui no lugar do pastor André, na folga dele, compartilhando o devocional com vocês. Esse vídeo foi gravado, mas interaja aí no chat. Agora nós vamos inclusive orar pelos motivos de oração. Se tem algum motivo de oração, corre, digita ali, envia. Nós vamos interceder agora por todos os motivos que foram digitados, colocados ali. E eu quero convidar você a ter uma semana debaixo dessa verdade, da nova vida que Jesus Cristo comprou por nós e, em obediência a Deus, nos deu esse acesso à vida eterna. Senhor, nós queremos te agradecer nessa manhã, porque nós não somos mais escravos da lei e do pecado, mas servos da justiça. E o Senhor nos deu acesso a uma nova vida em Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, pelo privilégio de poder ser um contigo. Te damos graças, Senhor, pelo Espírito Santo habitando em nós. E porque começamos os devocionais essa semana mergulhando numa verdade muito profunda. Nós temos um Salvador que nos liberta da nossa natureza pecaminosa e nos dá acesso a uma vida de liberdade no Senhor. Pai, eu quero interceder por esses motivos de oração que sejam colocados no chat, por cada um que está acessando esse devocional, que esteve agora na transmissão ou que vai participar assistindo depois, que a tua graça, a tua bondade alcance cada um. Senhor, derrama da tua graça sobre a vida de cada um de nós. Senhor, que o Senhor possa se agradar em realizar esses pedidos de oração. Que agrade ao Senhor
demonstrar a tua bondade, a tua fidelidade, atendendo ao pedido dos teus filhos e das tuas filhas. E que nós tenhamos mais uma semana debaixo da tua proteção, debaixo da tua direção e nessa paz, na perene paz de estar conectados com o Senhor no mesmo Espírito. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você nessa semana. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro de tudo que nós compartilhamos por aqui. E nós nos vemos amanhã aqui de novo com o pastor André, às 7h30 da manhã, para o nosso devocional diário e também nas demais programações da nossa casa, da nossa família, da PIB. Que Deus abençoe você, um abraço e até mais.